Maravilhoso, achei essencial. E professor, na sua opinião, é necessário a gente passar por um processo doloroso, por alguma dificuldade, para trazer essa conscientização da reforma íntima? Necessário não é, mas infelizmente é o que mais acontece. A gente aprende mais pela dor do que pelo amor, né? Sim, Não é necessário, você não precisa estar sofrendo nesse momento para você querer ser uma pessoa melhor. Muitas vezes é na dor que a gente procura orar, que a gente procura Deus, e muitas pessoas começam a sua reforma íntima nesse momento. Mas não é preciso chegar a esse ponto. A gente pode começar a realizar a nossa reforma íntima agora, né? Sem sim. estar passando por nenhuma dor, sem estar passando por nenhum problema. Reforma íntima até evita esse tipo de coisa, evita dores, evita momentos difíceis, né? Melhora até a nossa saúde do corpo físico, porque a gente fica mais equilibrado, a nossa mente se equilibra, e então isso acaba refletindo também no nosso corpo físico. A gente dorme melhor, a gente se alimenta melhor, a gente tem mais disposição para o nosso dia a dia. Sim, mas é interessante que vários relatos que eu presencio no plano espiritual de pessoas desencarnadas, ou até mesmo aqui no físico, que no momento de uma dor profunda, de uma decepção, de uma expectativa, ou até mesmo de uma doença, nós passamos a refletir sobre tudo e questionar tudo. Aí a gente começa a se encontrar e saber quem somos verdadeiramente. Então é um processo que inconscientemente às vezes a gente tem essa tendência de vibrar e atrair para nossa vida, não, professor? Com certeza. Acho que isso vai muito também do nosso grau de De evolução, né? evolução, sim. É, muitas vezes a gente precisa sim passar por esses momentos difíceis, complicados, mas não é necessário que seja Não. apenas assim, viu, pessoal? A forma íntima pode ser, a gente pode começar a praticar ela a qualquer momento, inclusive agora, nesse momento. E o interessante é que quando a gente começa a fazer essa reforma íntima na nossa vida, nós já temos essa tendência de informar outras pessoas, o nosso filho, nossos amigos. Então vai ser mais leve ensinar desde pequenininho todo esse processo. Então vai ajudar essas pessoas a não passar por determinada coisa. Mas também tem essa questão do planejamento encarnatório que a gente faz esse planejamento lá no plano espiritual, olha, eu sou capaz de passar por isso. Pode colocar aí, e quando a gente encarna, a gente se vê assim, poxa, é forte isso, não? Tem isso também, professor. Com certeza. Esse planejamento Sim, reencarnatório, ele é feito visando sempre a nossa necessidade sim, de de evoluir. evolução, Sim, nossa necessidade de provas e de expiações. E às vezes a pessoa até insere nesse planejamento as situações difíceis, até para que esse sentimento de ser uma pessoa melhor desperte nela. sim, Porque como nós aprendemos mais pela dor do que pelo amor, então às vezes é necessário também esses momentos difíceis para que a gente desperte. sim, Por isso que nós falamos que a reencarnação ela é a maior prova do amor de Deus. Se com você certeza. errou nessa reencarnação, você não vai queimar eternamente no inferno. Lógico que você vai ser chamado a responder pelos seus atos, mas você terá novas oportunidades. E às vezes nessas novas oportunidades você insere um momento de dor justamente para que você acorde, para que você tenha essa iniciativa de ser uma pessoa melhor. E sim, só para trazer uma reflexão, que eu conversei com um espírito já no plano espiritual, desencarnado, e ele nasceu sem a mão e sem os pés, só a parte do joelho para cima ele tinha. E ele conversando conosco, depois de fazer esse trabalho com o perispírito e trazer esse corpo normal, completinho, que foi um trabalho do condicionamento mental dele, ele falou assim que ele veio justamente com essa prova para trabalhar a humildade, para deixar a vaidade de lado, para pedir ajuda,
que ele era muito arrogante e em reencarnações passadas ele não gostava de pedir ajuda, ele achava que ele era autossuficiente. Lembrando, pessoal, que cada caso é um caso. Ele trouxe esse relato como uma reflexão para a humildade, sabe? Sermos humildes, porque nós somos irmãos, todos precisam um do outro. Então a gente não consegue sobreviver sozinho. E a gente amadurece, evolui com as diferenças, com essa troca, igual eu estou fazendo com o professor. Então, me trouxe essa reflexão de sempre ser humilde, trabalhar a humildade e sempre pedir ajuda quando necessário. Claro, com certeza. Nós Sim. estamos todos nessa estrada evolutiva, então eu acho que não seria nem uma questão de humildade, né? Uma questão Sim. de necessidade a gente Sim. pedir ajuda para outras pessoas. Nós não somos ninguém sozinhos, né? Nós sempre precisamos de outras pessoas, ou reencarnadas ou desencarnadas, nessa nossa estrada evolutiva, mas infelizmente muitas vezes a gente se perde um pouquinho nessa questão da arrogância, nessa questão de às vezes não querer demonstrar que precisa de ajuda, sim. porque seriam mostrar que é frágil, que é Sim. fraco, enfim. E às vezes não é, às vezes a gente pedir auxílio é uma demonstração de força muito grande, né? Com certeza. Eu preciso, me ajuda, porque sem isso eu não vou conseguir. Então, isso é uma demonstração de força muito grande. Sim. E aí, então, no nosso planejamento reencarnatório, igual desse irmão que você mencionou, Sim. então são colocadas essas situações difíceis para ir despertando esses novos sentimentos em nós que fazem parte da reforma íntima também.